Muito bem. Muito bom dia a todos. E eu estou muito feliz de ter todo mundo aqui. Estou animada para dividir esse conhecimento com vocês. Como vocês já sabem, e também aqui, para quem vai nos assistir depois, eu tenho uma trajetória muito grande aqui de vida, né? Vida na gestão. Queria só saber se vocês estão me ouvindo bem. Só um minutinho, peraí. Agora que eu vi que meu fone não está conectado, eu não sei se o meu som está bom para você. Estão me ouvindo? Que bom, peraí. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só colocar meu fone, que eu acho que fica melhor. Peraí. Pronto. Acho que fica melhor agora o som para vocês. Que bom. Obrigada, Edgar. Então, vamos lá. Então, vocês sabem que eu tenho aqui uma trajetória, né, de carreira profissional longa, onde eu não só entrevistei muitas pessoas, né? Muitas pessoas, como eu também participei de muitos processos seletivos. Então, fazer processo seletivo para mim sempre foi um esporte. Por quê? Porque eu sempre precisei saber como que o mercado estava. Não só pensando na minha própria carreira, mas também queria entender, né? Eu queria saber como selecionar as pessoas, eu queria saber o que o mercado estava pedindo, como que o mercado estava pedindo. Sempre achei interessante entender como que eram as dinâmicas das entrevistas e, às vezes, pelas aulas que você assiste, eu já comprei muito curso de como fazer entrevista, de não sei o quê. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada. As pessoas que dão os cursos, o que eu observo? Elas têm uma visão muito limitada. Por quê? Ou essas pessoas, né, são profissionais de RH, que é um mundo completamente diferente do nosso, que a gente é técnico, né? Ou elas são pessoas que trabalharam, sei lá, foram trainees e que têm uma visão muito do trainee, que é uma visão muito boa também, mas que também é limitada, é um universo limitado. E eu nunca encontrei no mercado, e olha que eu já gastei muito dinheiro, já investi muito dinheiro em cursos para encontrar o guia ideal da entrevista de emprego. E eu nunca encontrei, tá? Então, eu falei, bom, eu vou montar aqui uma forma, né, trazer um método que é muito baseado na minha experiência, tanto como uma gestora que recrutava, quanto uma profissional que participava de entrevistas de emprego. Então, toda essa dinâmica que eu vou apresentar para vocês, é muita elaboração minha, e é muito importante que vocês anotem, tomem muita nota do que eu vou falar, porque nem tudo eu quis deixar no material, porque é muito importante a gente trazer alguns conceitos importantes, né? Alguns links que é difícil às vezes a gente transmitir em texto, e às vezes fica meio boring também de você ficar lendo um milhão de coisas, e eu sempre acho que a dinâmica da aula é mais gostosa da gente dividir esse conhecimento. Pois bem, esse é o cenário que eu queria dividir com vocês, né? Por que eu estou chamando de guia definitivo da entrevista de emprego? É justamente porque eu consegui reunir estratégias importantíssimas para que você seja bem-sucedido nas entrevistas. E eu reúno aqui cases muito bons de pessoas que assistiram meus stories e conseguiram passar numa entrevista de emprego aplicando exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem é aluno da Pod Academy, nós vamos desdobrar este conhecimento à medida do que o curso for avançando. A gente vai ter um momento em que todo mundo aqui, nós vamos ter uma grande concentração de pessoas participando de entrevistas de emprego. Hoje eu faço isso individualmente, ajudando uma pessoa ou outra, mas é muito importante que a gente tenha esse conteúdo também dentro da escola. Então, hoje o nosso tema é como garantir sucesso na entrevista de emprego. Primeira coisa que é muito importante para vocês saberem é que César Cielo, ele é um nadador profissional, multimedalhista, campeão olímpico. Só que César Cielo é uma figura que a gente vê
pontualmente em alguns campeonatos, em algumas competições, em algumas Olimpíadas, disputando o tão sonhado ouro brasileiro, né? E, no final, toda a carreira do César Cielo, ela se resume, entre aspas, a 30 vitórias, onde ele foi medalhista, e a 20 medalhas de ouro, tá? Então, 30 vitórias, 30 medalhas, sendo que 20 são de ouro. E uma vez, ele mesmo disse o quê? Todo mundo vê as minhas medalhas de ouro. Todo mundo sabe que eu sou multimedalhista. Mas o que ninguém vê é que eu tenho 4.000 treinos. 4.000 treinos antes de ganhar 30 medalhas e 20 de ouro. Não são 50. 30 medalhas, 20 de ouro. 4.000 treinos para chegar naquele pódio. Para ver o que o mundo inteiro vê e se emociona com ele. Só que existe isso aqui, antes. Existe uma preparação árdua de corpo, mente, espírito, concentrado, superando diariamente um monte de adversidade, fazendo um monte de escolhas, fazendo 1 milhão de concessões de uma vida normal de um cidadão médio, de 20 anos de idade, na época da trajetória dele, se aposentou com 36, se não me engano, e vivendo uma vida completamente avessa ao que todo mundo vive. É a minha proposta para vocês hoje? Não. Mas o meu recado para vocês é, usando o César Cielo, que é uma grande inspiração para mim, usando o César Cielo como base, eu quero dizer para vocês que a preparação supera o talento. Preparar-se é fazer da entrevista de emprego uma rotina, um esporte, é que faz você garantir o sucesso numa entrevista de emprego. Não é você achando que você vai na primeira entrevista de emprego na empresa mais sonhada do mundo. Imagina que o maior sonho de vocês seja entrar no Itaú, na Raizen, na Power of Data. E aí, a primeira entrevista de emprego vai ser lá? Não deveria. Pode ser que aconteça, mas não deveria. Por quê? Porque é fazendo entrevistas de emprego que você vai se conhecendo, que você vai vendo onde é que você erra no seu storytelling, aonde é que você é prolixo, redundante, e até é importante porque é aonde você consegue ver aonde você tem gaps. Pode ser que o mercado está pedindo algo que você realmente não sabe e que você precisa se preparar. Então, ninguém aqui nasceu extremamente talentoso para passar entrevistas ou para ser um excelente engenheiro de dados, um excelente cientista de dados, um excelente gestor. A gente não nasceu com este talento necessariamente, mas é a preparação que te leva para a medalha de ouro. E é todos os dias você trabalhando. Então, assim, qual é o seu objetivo aqui nessa sala? Imagina que o seu objetivo neste momento é fazer uma transição de carreira e é isso que você colocou como alvo na sua vida. Se você achar que você tem que ser talentoso demais para que você vença, você vai começar perdendo. Você tem que se preparar. É todos os dias. Essa semana eu elogiei uma pessoa que acabou de entrar na Pod Academy e está participando do Hackathon. Eu achei isso de uma coragem, de uma ousadia incrível. Existem pessoas que estão com medo de participar do Hackathon e já estão, entre aspas, velhos de casa. E essa pessoa chegou jogando, e é dessa forma que se vence. É treinando, se preparando, errando, descobrindo aonde estão os seus gaps. E você só consegue ver isso no campo de batalha. Vamos lá. Então, para a gente ser bem prático, eu vou explicar para vocês 3 coisas hoje. Qual é a dinâmica
de uma entrevista de emprego? Então, anota isso. Nós vamos dividir o raciocínio hoje em 3. Qual é a dinâmica mais comum de uma entrevista de emprego? Segundo, qual é a metodologia que você usa para contar um caso de negócio, contar alguma coisa a seu respeito numa entrevista? E terceiro, qual é a metodologia de storytelling que eu desenvolvi aqui? Não é nada genial, né? Mas é fruto de muita experiência que eu desenvolvi, que ela é assertiva demais numa entrevista de emprego. Geralmente, vamos começar pela dinâmica. Geralmente, uma entrevista de emprego é composta de 3 a 5 fases, sendo elas um RH que te procura pelo LinkedIn, que aceita o seu convite, responde um e-mail seu com algum currículo e te liga para conversar com você num primeiro momento. Então, o primeiro contato seu sempre é com o RH da empresa. Em segundo lugar, você vai falar com o gestor da área. Às vezes esse gestor vem acompanhado de outros gestores, às vezes é só ele te passa para uma outra fase com outros gestores, mas no geral existe a entrevista, existe o papel, a figura do gestor da área, o cara com quem você efetivamente vai trabalhar. Em alguns lugares existe uma apresentação de case. Em outras empresas também existe uma etapa de fit cultural, então depois que você passou com com o RH, com o gestor, apresentou um case técnico, você ainda tem uma entrevista de fit cultural para que a empresa, né, que não é mais a área de talent, mas geralmente é uma área de cultura da empresa, que entende se você tem match ou não com aquela área. E, por último, tem a proposta comercial, que pode ser por telefone, pode ser por e-mail ou por uma mensagem. Hoje, nós vamos focar nas 3 fases mais comuns: RH, entrevista com o gestor e proposta. O RH, o que é importante você saber do RH? O RH, ele é aquele segundo filtro da seleção. Qual é o primeiro? Então, o primeiro é o que a gente sempre fala: currículo, LinkedIn, certo? Segundo filtro de seleção é o RH. Então, o RH, ele é aquele cara que está motivado a encontrar o candidato perfeito para a vaga. Porque, não sei se você sabe, mas a meta do RH, assim como, por exemplo, um analista de dados, ele tem meta de entregar 3 EDAs no primeiro trimestre, por exemplo, a motivação do RH é encontrar o candidato perfeito, porque a métrica dele de meta é quantas entrevistas ele fez de sucesso, quantas efetivações de entrevistas. Então, ele tem um funilzinho lá, onde ele tem todos os candidatos que ele consegue atingir, então ele é medido pelo topo do funil dele, igualzinho uma pirâmide de vendas. O RH tem isso, né? Então, aquele recruiter tem isso como meta, e aí ele vai evoluindo no funilzinho dele, de forma que ele vai entregando para o gestor o candidato mais assertivo. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você não... Geralmente, quando você vai para uma entrevista, você não olha do lado de lá. Você acha que o cara é um algoz, um cara que está tentando te ferrar, ou tentando fazer você não passar naquela vaga. Errado, wrong, completamente errado. É o contrário, ele quer encontrar você, ele quer encontrar o candidato perfeito, mas ele precisa acertar, porque ele é medido por isso, sucesso. O melhor RH é aquele cara que tem sucesso. E sabe o que mais? O cara que consegue, entre outra métrica dele, o dia que ele abre a vaga ao dia que ele fecha a vaga com um candidato perfeito, entendeu? Então, esse intervalo de tempo é algo que ele é medido por isso também, e isso ninguém te conta. Então, ele conduz a entrevista, geralmente, com o quê? Com uma série de perguntas padrão que você vai encontrar por aí em qualquer material de entrevista. Com o que você trabalha hoje? Qual o seu dia a dia? Qual é o seu momento de carreira? Por que você gostaria de trocar de empresa ou de área, se você estiver dentro da mesma empresa? Por que você acha que faz sentido a nossa empresa para você? E aí,
o que acontece? Ele vai fazer essas perguntas padrão, geralmente por telefone, às vezes eles nem fazem uma call estruturadinha, ele faz por telefone mesmo, e aí ele quer te dar, ele quer que você dê para ele um panorama. Uma terceira coisa que ninguém te conta é que quando você vê aquela vaga que está publicada, imagina que o seu fluxo é o seguinte, eu vou pegar alguém da sala, eu vou pegar o Rafa. Imagina que o Rafa encontrou uma vaga no LinkedIn e que está lá escrito, né? Vocês lembram lá na outra aula de LinkedIn que eu dei o quê? Que eu falo sobre responsabilidades e atribuições e qualificações, né? Então, o RH que ajuda o gestor a escrever aquela vaga daquele jeitinho. O gestor que preencheu toda aquela vaga. E o RH estuda aquilo. Quando o RH estuda aquilo, sabe o que ele tem na mão dele quando ele liga para você ou quando ele está te entrevistando, olhando no seu olho? Ele está com uma caneta e um papel, ou ele está com o computador dele na frente dele enquanto você está falando. Pode reparar, ele nunca está parado assim, ó, com o braço cruzado, te olhando. Ele sempre está anotando alguma coisa. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo um check. Ele tem um gabarito. É assim que o RH te seleciona. Ele coloca um gabarito mesmo, como se fosse uma anamnese ali, ó. Um gabaritinho de todos os requisitos da área. Por isso eu reforço, falar palavras-chave te ajuda a avançar no processo seletivo e não só a ser encontrado pelo LinkedIn. Então, ele vai dando check. Se tem lá SQL, Python, ele deu check lá, SQL, Python. Aí, às vezes, o RH erra. E aí, às vezes o gestor fala assim, eu quero Python ou R. E aí ele coloca Python e R, como dois ticks, sabe? E aí, às vezes, você fala Python e ele deixa um tique sem marcar. Mas está tudo certo, não é isso que tira você da vaga. Mas o que te coloca na vaga é justamente a quantidade de tiques que ele vai dar, porque ele fala, este perfil aqui tem uma aderência, sei lá, de 80% para a minha vaga. É exatamente o mesmo processo da GUP, tá bom? Então, quero me inscrever via GUP. Lá no LinkedIn tem uma vaga publicada, nananã, só que está lá hospedado pela GUP. A GUP faz exatamente a mesma coisa. Então, eles vão lá, fazem um tiquezinho de tudo que você coloca de palavra-chave lá no formulário que você preenche. Quanto mais tiques você tiver, maior o seu score, maior a sua aderência àquela vaga, tá bom? Qual que é o maior erro, então, né? É você não falar as palavras-chave neste momento com o RH. Tá bom. Então, mas, cara, como que eu falo? Eu vou sair falando uma chuva de letrinhas? Não. E é isso que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Então, eu quero nessa tela que você grave isso. O RH tem meta para encontrar a pessoa certa, então ele está super ansioso, só que naquele momento ele está ticando todas as palavras-chave. Não interessa as perguntas que ele vai te fazer. Você tem que estar preparado para responder essas perguntas, de forma que todas as palavras-chave que você sabe, tem conhecimento técnico e estão descritas naquela vaga, precisam estar de alguma forma na sua fala. Tá bom? Segundo momento da entrevista, mais comum, gestor. Então, o RH te selecionou. Então, imagina um funil, onde você saiu lá do topo do funil, você foi para a segunda fase, o cara te ligou ou fez uma call com você, e agora ele te pôs na terceira fase do funil. Ele te colocou em contato com o gestor e marcou uma entrevista sua com o gestor. E aí você foi lá encontrar o gestor da vaga, tá? Esse cara aqui, ele vai geralmente te fazer as mesmas perguntas do RH, tá? Geralmente, só que numa forma, em um método mais descontraído. Ele é menos metódico. E é aqui que as pessoas erram. Como você vai muito sem preparo para esse momento, você erra, você cai na cilada dele. Você
Ele fala, a ideia aqui é bater um papo, tudo bem, Rafa, como você tá? Ah, que legal, putz, eu tava dando uma olhada, putz, seu currículo é muito legal, a gente tá num momento muito assim, da empresa, e a ideia aqui, Rafa, é bater um papo, não sei o quê. Nesse momento, você tem uma grande chance de perder aquela vaga, porque a maior parte das pessoas, como elas não estão preparadas, elas são ingênuas e caem na ingenuidade de bater um papo com o gestor. E aí ele deixa você descontraído, porque isso é de propósito, porque eu quero que você se sinta à vontade para você ser verdadeiro. Então, se você for verdadeiro, ótimo. E aqui, repito, não quero que ninguém não seja verdadeiro, mas você precisa estar o tempo inteiro com a sua guarda alta, mantendo a sua guarda alta, para você ser verdadeiro, mas estratégico, né? Então, lembrando, não é um bate-papo com seu brother, você não está no bar tomando uma cerveja com ele, você está diante do cara que vai trabalhar com você todos os dias. Por isso que ele mantém uma vibe mais de boa, porque ele é assim, ele não vai meter um personagem. Lá no passado, eles metiam um personagem, era super patético. Hoje em dia ainda tem gente que faz isso, é patético, é over, mas tudo bem, você quer aquela vaga de emprego, você releva. Só que hoje em dia a gente é orientado a levar um bate-papo mais descontraído para que você relaxe. Então, assim, eu particularmente gosto que você esteja relaxado numa entrevista, porque eu quero que você realmente esteja de corpo e alma lá dentro, porque eu preciso entender com quem que eu vou trabalhar, né? Caso eu te selecione. Agora, o que não pode acontecer é você achar que você pode ser 100% você, como se você estivesse na sua casa. Então, cuidado, guarda sempre alta. Como manter essa guarda alta é o que nós vamos ver na aula de hoje também, ao longo do decorrer aqui dos métodos. Então, entenda que esse cara ele está extremamente ansioso para fechar a vaga dele com a pessoa certa. Pensa assim, esse gestor, ele faz gestão de recurso. Nós, quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem uma vaga, é muito difícil conseguir uma vaga. É muito difícil. É uma das coisas que o gestor menos tem. Quando ele tem, significa que ele teve um trabalho por detrás ali daquela vaga que ele abriu, muito grande, de defender com o superintendente, por exemplo, ou com a diretoria, que ele precisa daquilo. Pensa que a diretoria vai dispor mais ou menos para uma vaga de um salário de R$ 5.000, a diretoria está dispondo de R$ 10.000 por mês, tirando benefícios, tirando os bônus e tudo mais. Estou falando de só INSS, FG, né? Se for CLT, INSS, FGTS, impostos e o seu próprio salário. Isso sai para a empresa o dobro do que você vê ali na sua folha de pagamento, tá? Tirando o resto das coisas. Então, você tem que imaginar que aquele cara, ele tá com um budget apertadinho. Ele precisa contratar certo. Porque eu não posso contratar o Rafa hoje e demitir o Rafa daqui a 3 meses. Senão o RH vai falar assim, você fez eu perder meu tempo e você demitiu esse cara, você não tem gestão, você não sabe trabalhar essa pessoa. Não é assim, a gente não pode ir saindo demitindo assim, né? A torta direito se a pessoa simplesmente não der certo. Isso depõe contra mim, como gestora. Significa que eu não sei selecionar, segundo, que eu não sei gerir. Então, você tem que entender que existe uma ansiedade daquele gestor em encontrar você, se você for a pessoa certa para essa vaga. E aí, como eu já disse, ele traz perguntas muito semelhantes com a do RH, mas ele tem sempre uma avaliação diferente. É uma avaliação menos metódica, porque ele está realmente, quando ele está conversando com você, ele já tem exemplos, ele provavelmente ele vai trazer situações para você de coisas que ele está vivendo na área dele, né? Então é normal. E o que, que ele está buscando? Alguém que resolva o problema dele. Guarda isso. E anota bem grande assim no seu caderno, no seu bloco de notas. Resolvedor de problema. É isso que o gestor está buscando. Ele está com algum problema e ele precisa que você resolva, tá?
Então, geralmente as perguntas são: me conta um pouco da sua trajetória profissional, Sueli. Fala um case de sucesso, Roberto. Como que você lida com alguma situação interpessoal do tipo fofocas e intrigas na empresa, Edgar? Conte um problema que você resolveu e gerou um impacto positivo para a empresa. Conte um caso que não deu muito certo e explique o porquê. Como você lida com horas extras, trabalho sob pressão, ter que trabalhar fora do expediente de forma recorrente? O que te fez querer sair da empresa atual? E o que te faz querer trabalhar aqui? Então, essas são as perguntas que geralmente você vê que o teor das perguntas, elas podem ser construídas de forma diferente, mas geralmente o teor é o mesmo da entrevista do RH. Só que ele está com que pensamento ali no problema que ele está vivendo, tá bom? Então, beleza. Dado que você conheceu a dinâmica inicial, né, do coisa, isso aí você conhece, né? Então, até aqui, eu te dei uma ou outra dica interessante, que é o que você precisa guardar. As motivações daquela pessoa, quais são as tricks, as armadilhas mais comuns que são feitas durante uma entrevista de emprego, e as perguntas mais comuns. Pode anotar as perguntas, pode tirar print da tela, guarda isso, porque a gente vai usar ela agora daqui para frente, tá? Então, daqui para frente, eu quero te ensinar como que você se monta, como é que você se prepara para uma entrevista de emprego. E nem que você faça vídeos gravando isso, tá? A seu respeito, é importante fazer isso. Eu fazia muito isso, tá? O primeiro vídeo sai um cocô, mas depois você vai melhorando. Você não tem, às vezes você não tem coragem nem de assistir de novo o primeiro, tá? Mas depois você vai melhorando e vai ficando bem legal. Mas o ideal é que saia um cocô para você e não para o RH nem para o gestor. Bom, então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é uma metodologia que ela é muito antiga e ela é muitíssimo usada, ela é amplamente usada. É a metodologia STAR. Ela é muito utilizada em entrevista de emprego. Por quê? Porque ela é uma forma muito legal de você estruturar a sua conversa, uma contação de história. Por quê? Porque você vai contar, geralmente, a sua fala. Então, anota isso. A minha fala numa entrevista precisa estar estruturada da seguinte forma: primeiro, eu conto uma situação, depois, uma tarefa, uma atitude e uma ação, né? Então, uma tarefa que me foi atribuído, uma atitude que eu tive ou uma ação que eu tomei para executar aquela tarefa e os resultados que eu tive. Toda fala sua na entrevista precisa estar estruturada desta forma: situação, proposta, tarefa, atitude, ação e resultados. Seja para contar uma coisa que deu certo, seja para contar uma coisa que não deu certo, o estar precisa estar presente, tá? Então, sempre, isso aqui é muito comum, todo mundo vai te dar essa dica, mas o que eu quero é te dar um exemplo, né? Como é que você conta? Então, imagina que eu falo aqui pro Rafa, eu falo para ele assim: Rafa, me conta aqui um exemplo de um projeto que você fez que você considera que é um case de sucesso. Como é que o Rafa vai contar? Ele vai contar assim: bom, eu vou ler, tá? Para não perder nada aqui. Bom, no projeto de modernização do sistema interno lá da nossa empresa, eu fui chamado para participar de uma reunião com times de tecnologia e produtos, onde os gerentes participavam. Coloca aí, situação. Então, o Rafa acabou de contar a situação que ele foi exposto. Nessa reunião, me incumbiram de ser o responsável por estruturar todo o planejamento e a construção do Data Lake da área em um mês. Então, isso aqui é o quê? Tarefa. Qual foi a tarefa que o Rafa foi incumbido, da qual o Rafa foi incumbido? Ele deu prazo, ele falou o que era e pelo que ele ia ficar responsável. Então, o Rafa ficou responsável por estruturar todo o planejamento e a construção do Data Lake da área em um mês. Tá bom.
Para atender a demanda, agora o Rafa vai falar da action. O que foi que ele fez? Para atender a demanda, eu precisei recorrer a um método, sei lá, qualquer método, de organização de projetos. Eu estruturei as etapas necessárias, criei agendas recorrentes com os envolvidos, tanto agendas de trabalho, né, de dia a dia ali, fiz um war room, sei lá, quanto as agendas de reporte das evoluções. E comecei a colocar a mão na massa. Então, essa foi a action. Como que o Rafael se organizou? E aí ele vai falar, o projeto foi entregue em 3 semanas, 100% do Data Lake, garantindo a centralização dos dados da área, porque a gente tem mais de X petabytes de dados, eliminamos os silos de informação na área, promovemos a visão unificada dos dados em uma única fonte para a área. Isso entrega para a nossa área mais escalabilidade, processamento de grandes volumes de dados e governança. E esse foi o resultado que o Rafa atingiu. Dentro disso aqui, o que é legal? Lá no RH, como é que você conta essa história? Você vai colocar aqui dentro palavras como Hadoop, né? Spark, você vai colocando um monte de palavras-chave, né? Então, imagina que você é um engenheiro de dados, você vai colocar aqui dentro todas as palavras-chave que fizerem sentido numa construção de data lake, você vai falar, bom, como é que eu construo um data lake? Quais são as tecnologias que eu preciso saber? E aí você, primeiro, desenha esse parágrafo do STAR, e aí você fala, tá bom, beleza, agora então, assim, para o gestor, basta você contar isso daqui, porque ele vai te fazer pergunta aqui em cima. Para o RH, você enche de palavrinhas-chave das tecnologias e das terminologias e das nomenclaturas que a vaga pedia. Por quê? Porque você vai fazer um link com o que a vaga está pedindo, né? E você vê que, bonitinho, num parágrafo, sem ser prolixo, você não precisou repetir informação, você contou uma historinha bem bacana de um projeto que deu muito certo, porque até aqui você mostrou que o projeto foi entregue em 3 semanas, e você tinha um mês para estruturar. Só aqui você mostrou que você tem organização e planejamento, então você pode realçar isso aqui para o RH. Só aqui você mostrou que você tem liderança, que você pensou que você tinha que fazer, né? Então você olhou e falou, não, se para um mês que eu tenho de data de entrega, então eu preciso dar visibilidade para a gestão, para o mesmo time aqui que se reuniu comigo, eu preciso dar visibilidade de como é que meu projeto está avançando. Então, eu preciso fazer algumas reuniões que mostrem a cadência do trabalho. Olha quanta informação bacana num parágrafo super estruturadinho. Então, é muito importante trazer para o RH as nomenclaturas, as terminologias, as tecnologias utilizadas aqui dentro, né, do projeto que você está fazendo, se for engenharia de dados, se for ciência de dados, se for análise de dados, ou qualquer que seja a sua área. É importante, ali na fase R, resultados, você trazer números. Quanto mais números você trouxer, melhor. Significa que você entende, você tem uma consciência elevada do que é que você está fazendo, de que você simplesmente não está ali boiando. Ah, me pediram para fazer um data lake, eu fui lá e fiz. Não, você tem noção do que aquilo traz para a área, você tem noção de tudo que está acontecendo, né? E ali, é importante essa última parte que eu trouxe aqui, você percebe que aqui dentro do meu texto, eu não trouxe, fizemos, queríamos, entendemos que, conduzimos. O foco da entrevista é você. Ninguém está querendo saber o que você e seu time fizeram. Então, aquilo que você fez, você fala, fiz, construí, liderei, toquei, entreguei, tá bom? Muito importante. Então, a STAR, ela é baseada nisso. Então, daqui para frente, toda a contação de histórias, até aqui, isso aqui, gente, ó, para quem vai participar do Hackathon na Pod Academy, elabore seu storytelling em cima do STAR, né? Então, situação, tarefa, ação e resultados. Bom? Agora, beleza. Agora, daqui para frente, eu vou mostrar para vocês o seguinte: você vai continuar usando o STAR. Eu não quero que você vire a página, sabe? Tipo, ah, beleza, então mostrou um modelo de fazer. Não. Sempre use o STAR.
Só que agora eu vou contar para você de que forma que você pode, num processo de contação de história da sua entrevista, como que você responde às perguntas, né? Como é que você vai gerando links, né? E aí é isso que eu criei aqui, eu chamo de pirâmide de links. Então, assim, como é que você vai gerando links na sua falação da sua entrevista? Então, eu vou mostrar para vocês essa pirâmide aqui. Essa pirâmide, quem me segue já viu lá nos meus stories, eu já mostrei ela lá, e ela dá certíssimo. Eu não mudei um item dessa pirâmide, porque ela dá muito certo numa entrevista de emprego. Só que aqui, o que eu quero que você entenda é o seguinte: qual que é o maior erro? Eu vou começar pelo erro. Qual é o maior erro numa entrevista de emprego? Sabe qual é? Primeiro de tudo, é você não ter estratégia, é você não enxergar essa pirâmide. Por que eu coloquei essa pirâmide invertida, esse funil de storytelling? Porque para você se preparar para uma entrevista, é importante você saber de onde que você vai partir da história, para onde você vai chegar. E eu quero que você pense, aonde você vai chegar? Você vai contar uma história. Eu estou aqui, eu sou gestora, você vai me contar uma história. Nós vamos chegar aonde? No final, você tem que gerar em mim, assim, ó, meu Deus, a Sueli é para minha vaga. Eu preciso trazer ela para minha vaga. Entendeu? Então, significa que esse funil, por isso que eu trago em forma de funil, para que você lembre o seguinte: eu vou sair de um lugar mais amplo e eu vou chegar num lugar mais afunilado, que é eu mostrar para a gestora ou para o gestor que eu sou para a vaga dele. Mas isso não é muito óbvio? Não, não é. Sabe por quê? Porque você, quando você não tem essa clareza desse storytelling, você se perde. Você acha, por exemplo, assim, eu vou repetir demais as histórias. Sim, mas é para repetir. É para repetir. Ué, é sua história. Você viveu quantas? Você viveu um número limitado de histórias. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você viveu um número limitado de histórias que fazem sentido para aquela vaga, certo? Você tem que mostrar para o gestor que você tem experiências que te prepararam para aquele momento, que te prepararam para aquela vaga. Aquela vaga é para você, porque você está preparado para ela. Vocês entenderam? Eu não estou vendo vocês, mas eu gostaria muito que vocês reagissem. Muito. Se vocês estivessem entendendo de verdade isso que eu estou te falando. Você precisa ser intencional o tempo inteiro na sua fala. É dizer o seguinte: eu estou saindo de um ponto A, porque eu estou num momento de carreira onde eu acumulei experiências necessárias e suficientes para a vaga que você tem, senhor gestor. E aí vai acabar que você vai repetindo alguns itens, alguns elementos ao longo dessa história aqui. E por isso eu chamo de pirâmide de links, porque você vai tendo que fazer links do que você acabou de falar com a próxima frase, com a próxima etapa. Então, imagine que numa entrevista de emprego que você vai participar, as perguntas sejam essas. Sueli, me conte sobre você. Depois, me fale um pouco de mais detalhes do que você fazia quando você era gerente da sua loja. Me fala um projeto que deu muito certo. Me fala um que não deu certo. Por que você está querendo sair da área que você está? Por que você quer sair da sua empresa? Por que você quer vir para a minha? E por que eu deveria te contratar? O que eu ganharia com isso? Então vamos lá, vamos aprender a responder isso. Bora lá. Você vai, primeiro de tudo, contar, estudar a sua história. Então, beleza. A minha história é que eu nasci em 1985. Não, boring, é errado. Ninguém quer saber. Sua história é chata para aquele momento. Sua história é bacana para você.
Sua história para aquele momento chato. Lembra? O gestor está ansioso. Então, você vai estudar a sua história de ordem cronológica de trás para frente. Você vai do momento que você está para trás. De trás para frente? É, de trás para frente. De agora para... sei lá, agora eu tô meio perdida. Mas, enfim, você vai de agora para trás. É isso, né? Então, e você vai parar, você não vai contar. É assim, eu já tive pessoas que eu entrevistei que o pessoal, o menininho falou assim, era tudinho. Ele falou assim, eu tenho 22 anos. E aí, eu e meus pais, a gente viajava muito quando eu era criança. E aí, por isso que eu escolhi... Gente, eu já estava desesperada, porque eu tinha meia hora para entrevistar ele. E, gente, anota isso aí no caderno e coloca uma nuvem assim, ó, e 3 pontos de exclamação. Olhar a quantidade de horas, de minutos que foi reservado para falar com você, para aquele gestor falar com você, também ajuda você a se programar, tá bom? Presta atenção na quantidade de horas, você precisa se planejar. Se é meia hora, você tem que ser mais sucinto ainda. Se é uma hora, putz, você tem que imaginar que mais ou menos você vai falar por uns 30 minutos no total. 30, 40 no máximo. Se é meia hora, você vai falar 12, 15, estourando, tá bom? Então, ninguém quer saber da sua infância, ninguém quer saber dos seus pais, todo mundo quer, e ninguém quer saber do seu estágio, da sua faculdade, ninguém quer saber nada. Todo mundo quer saber o seguinte, por que você está aqui nesse exato momento? Qual é a sua última experiência que te fez ter um link para cá? Qual é o link da sua última experiência comigo agora, com este momento aqui? Então, você não pode ser, né? Eu já falei, desinteressante, tedioso, e você tem que capturar a intenção do seu gestor. Então, imagina eu sendo entrevistada agora, imagina que eu não vou mais para a Pod Academy e eu quero voltar para o mercado como gestora. E aí eu falo, não, aí a pessoa fala, você se candidatou a uma vaga de head de crédito. Por que você se candidatou? Por que você está aqui? Me conta um pouquinho sobre você. Aí eu não vou falar da minha infância, eu vou falar o quê? Eu reúno 15 anos de experiência com gestão e no mercado financeiro, já passei por diversas áreas que me deram aqui capacidade total para eu estar nesse exato momento aqui, né? Capacidades técnicas e de gestão que me ajudam e me dão competência para esse momento. E recentemente eu toquei uma startup de educação, de ensino em tecnologia, e que me deram ainda mais uma visão maior sobre isso e aquilo. E a questão do crédito é porque eu tenho aqui uma vasta experiência com modelagem de crédito, porque eu também participei na estruturação de uma startup que oferece tecnologia para solução de problemas de negócio de crédito, especialmente crédito. Pronto. Eu acabei de contar, assim, sei lá, em 40 segundos, uma trajetória profissional de 15 anos. Só que eu estou contando aqui para vocês de uma forma ainda bem bonitinha, né? Eu não me preparei para contar isso para vocês agora. Agora, imagina se eu me preparo. Eu vou fazendo os links bem bonitinhos, porque você vê que eu fui colocando, eu fui fazendo a pessoa que está me ouvindo entender que eu tenho uma dinâmica de vida super bacana, né? Quais foram os recados? E que eu coloquei na cabeça dela o que essa pessoa ficou? Ela passou por diversas áreas. Ela geriu uma startup, ela participou da condução de uma outra startup, tecnologia, solução de crédito, Big Data, Analytics, entendeu? Então, aí, eu gerei Primeiro, ela ficou tonta, mas ela ficou tonta de informações importantes, né? Então, o primeiro ponto sobre você é recente, é agora, é o momento que você está. E aí o segundo é o link. Beleza, então vamos pegar um link, ó. Segura a historinha que você acabou de contar, traz ela junto com você aqui debaixo do braço, segura. E aí ela vai fazer um zoom em algum lugar que você contou para ela. Putz, e ela pode fazer um zoom de duas coisas. Ou ela vai te fazer, ou essa pessoa vai te pedir detalhe do que você fazia em cima da história que você acabou de contar,
ou ela vai pedir para você dar detalhe de alguma coisa que você não contou. Se prepare para os dois, tá? Nesse momento, você vai falar assim. Então, imagina que ela fala assim: ah, que bacana, me dá um pouco mais de detalhe do que você fez na estruturação da startup que você ajudou a criar. Ela pegou um item, assim, super isolado da minha coisa. Por quê? Porque ela pode pensar assim, 15 anos dela no mundo corporativo e financeiro, ela podia pegar, ela podia falar assim, você trabalhou com crédito? Sim. Você me conta um pouquinho de como que foi sua época? Eu vou lá e conto para ela. Eu vou dar esse exemplo, que eu acho que esse exemplo é mais legal. Aí ela fala, beleza, você me falou aqui que você tem 15 anos aqui no mercado corporativo e financeiro e que você passou por diversas áreas. Você passou por área de crédito? Sim, passei. É? O que você fazia lá? Nesse momento é o momento de brilhar, porque é o momento de eu fazer o link. Eu estou indo virar o quê? Head de crédito. Então, eu vou contar para ela exatamente, para ele, eu vou contar para ele exatamente esse momento, o que é que eu fazia na área de planejamento de política de crédito. Então, eu vou contar que eu desenvolvia política de crédito para o negócio, que eu tinha interação com a área de negócio para entender a dinâmica do negócio, que eu tinha proximidade, profundidade com a mesa de crédito de tomada de decisão manual, que eu desenvolvi, junto com a área de modelagem de crédito, um modelo de application para clientes não correntistas e PJ, e que queriam comprar carros, veículos pesados, e que, entendeu? E que. Então, só que eu estou contando essa história inteira com itens e termos que provavelmente estão descritos na vaga. Então, eu acabei de trazer, peguei toda a minha história, trouxe ela aqui debaixo do braço, tirei uma cartinha da minha história e expandi para ela, de novo, fazendo o link com a vaga e com a história que eu acabei de contar. Por quê? Porque nesse momento ela pode tanto pedir para eu fazer um link disso com o que me motivou, né? Aí ela vai falar, e por que você, assim, e o que te levou a você criar uma startup, ajudar na criação de uma startup de tecnologia em Big Data Analytics para empresas? Putz, eu já tenho uma história legal para contar. Foi na área de modelagem que eu conheci o meu marido, e aí foi ali que a gente desenvolveu, a gente viu que o mercado tinha uma oportunidade, que o que a gente fazia era muito interessante, que o mercado não tinha. Tá bom? Beleza, então aqui você já falou o quanto você tem, seu papel e sua responsabilidade na empresa atual, né? Então, qual é o papel e responsabilidade que você tem naquilo que ela te pediu detalhe? Beleza? Aí agora ela vai falar para você assim, bacana, porque nesse momento você está super empolgado, aí você tem que ver que você tem que ser estratégico também, porque você está mega empolgado, mega feliz, e ela vai falar, então me conta um projeto que deu certo. Aí o que você tem que ser? Aqui você tem que tomar cuidado. Não é na próxima do projeto que não deu certo, lá também, mas aqui você tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque as pessoas confundem demais autoconfiança com arrogância. Demais, 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 demais. E se você passar arrogância, você tá fora. Sim, de verdade, assim, pra mim você tá fora. Pra mim, tá, mas tô falando de coração. Você passar arrogância pra mim, você tá fora. Você pode ser o melhor do mundo, eu não contrato gente arrogante. Então, você tem que ser verdadeiro, estratégico, intencional. Então, de novo, calma, muita calma, e traz a metodologia STAR. Vamos contar essa história? Vamos contar essa história. E você vai lá contar. Posso contar um projeto que deu certo. O projeto que deu certo foi assim. Vai, na humildade, mas na humildade estratégica também, né? Então, vamos lá. E aí, você pode trazer aquele exemplo que eu acabei de falar ali do Rafa no Data Lake. Putz, teve um projeto super legal, que foi um dos momentos. Olha que legal você falar assim, foi um dos momentos mais legais para mim, porque me deu muita visibilidade. Eu fui convidada para uma reunião onde só tinha gerentes. E aí, nessa reunião, eles me incumbiram da tarefa de construir o Data Lake, por causa do meu background técnico e tudo mais. Eu achei que era uma oportunidade super bacana de mostrar meu projeto, e eu sabia que precisava ser bem estruturadinho.
Então, para isso, como eu tinha só um mês, eu tinha alguns outros engenheiros de dados ali para eu ter que lidar com eles também, eu resolvi organizar usando um método de organização de projeto. É, fiz um Fiz um cronograma de trás para frente, de forma que a gente conseguisse cumprir o projeto em um mês. Desenvolvi ali usei um método de organização de projeto, coloquei algumas reuniões, alguns checkpoints para mostrar a evolução do projeto, e acabou que no final a gente entregou em 3 semanas. A gente teve um resultado satisfatório, porque um dos resultados esperados era isso, isso e isso, e aí a gente entregou assim, assim, assado. E isso, para a empresa, trouxe um resultado assim, 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 porque agora a gente está numa outra fase do projeto, a gente está desenhando em conjunto a arquitetura de dados, e aí nessa arquitetura o Data Lake vai ser fundamental, porque agora a gente garante a segunda fase do projeto. Olha que legal. Contou de forma super humilde, estratégico, sem ser arrogante, mas super confiante. Mostrou que dominou toda a parte das entrevistas. Beleza, só que nesse momento, sua emoção vai te enganar e você vai estar indo muito bem na entrevista. E aí ela vai te dar um tumé, ela vai te dar um chute na canela, ela vai falar, beleza, e um projeto que não deu certo? Você me conta também? Esse momento é o momento em que as pessoas mais erram. Por quê? Porque aí você pode ir do extremo de ser autoconfiante para a autocomiseração, você ficar se escoteando. Não, porque eu tinha um projeto que, na verdade, nesse projeto, sei lá, acho que eu posso usar até mesmo. Ó, dica do que não fazer. Acho que eu posso usar esse mesmo projeto. No meio ali do projeto, a gente teve um. Não, gente, errado. Você não pode usar o mesmo exemplo que você deu, que deu muito certo, você não pode trazer o exemplo que deu errado. Então, primeira coisa, não faça isso. Segunda coisa, não traga nada comportamental, não traga um aspecto comportamental. E eu vou te explicar por quê. Então, imagina que eu fale assim, no momento em que eu estava ali liderando aquela frente, eu vi que assim, os engenheiros não iam entregar o projeto, e aí eu fui e tentei abordar eles, achei que eu estava sendo assim, estava dando uma orientação para eles, mas eu tive uma comunicação super violenta com eles. Assim, isso deu um crash no time, eles não gostaram da forma como eu falei com eles, e aí a gente acabou não entregando o projeto. Errado de novo, por quê? Porque você usou um aspecto comportamental para mostrar que o projeto não deu certo. Então, mas eu vou mentir, eu tenho um jeito ruim de falar. Acho que eu tenho que levar isso na entrevista. Não, sabe por que você não tem? Não é que você tem que mentir na entrevista. É porque você tem, lembra, você tem 1 horinha, ou 40 minutos, ou 30 minutos naquela entrevista. Um aspecto comportamental é difícil demais de acertar, de corrigir. Concorda? Quem discorda de mim? Assim, tudo que a gente tem de gap comportamental, a gente não corrige isso na gente em um mês, em 3 meses. A gente leva um tempo, mas é um tempo. Você faz terapia, você pede feedback, você conversa com seu companheiro ou com a sua companheira, conversa com sua mãe ou com seu pai, lê livros, faz mentoria, né? Então, é um aspecto comportamental, ele leva tempo. E pode ser, e mesmo que você esteja trabalhando para corrigir ele, você pode dar um tiro no seu pé, porque em 30 minutos, 1 hora, 40, você não consegue explicar o quanto você está se movimentando para corrigir aquilo. E aquilo pode te eliminar. Porque pode ser que aquele gestor tenha tido um péssimo exemplo comportamental. Então, confia na experiência do gestor. Eu tenho muita experiência. Eu sei eu sei ler comportamento numa entrevista. Eu sei ler. Então, confia na experiência do gestor. Não fala, ele já entendeu quem você é ali naquela entrevista. Ele já entendeu. E pelo jeitinho que ele vai tocando a entrevista, você já percebe mais ou menos se ele te curtiu ou não. Então, não deponha contra você. Não fala nada comportamental. Fala do inglês, por exemplo. Então, assim, então, sei lá, não, então não. Fala para o gestor assim. Então, a gente teve um projeto que não deu certo, para mim, né? Que eu acho que para minha carreira não deu certo,
e que me fez me movimentar muito, é que a última vez que eu tive que interagir, que ali, depois que eu fiz o Data Lake lá, tal, eu fiquei muito bem exposto na área, e aí eles me colocaram numa sala junto com arquitetos da AWS. E era tudo a galera da Índia, assim, tudo uns indianos muito inteligentes e tal, que a galera só falava inglês, a gente só se comunicava em inglês. E aí aí eu fui me comunicar com eles, eu acho que eu não conseguia ali, meu inglês não estava bom, e eu acho que isso, assim, foi uma coisa que se eu tivesse o inglês muito bom, teria sido um projeto melhor. Mas eu me virei e tal, não sei o quê, mas assim, eu trago isso para mim como um aprendizado, e por isso eu já estou fazendo aulas de inglês intensivas, e já corrigi, consegui inclusive corrigir isso na última entrevista, na última reunião, até pedi desculpa para o meu gerente, falei para ele, cara, estou aqui, ó, ralando, estou conseguindo, mas eu acho que se eu tivesse tido inglês melhor, talvez eu teria hoje atingido um outro patamar ali no projeto, na liderança do projeto. Mas eu entendo, é uma questão, assim, é um gap meu, e que eu estou indo atrás de corrigir. Pronto, acabou. Se ele te perguntar um defeito, mesma categoria do projeto que não deu certo, leva para um gap técnico, mas que não comprometa a sua vaga. Porque imagina que na sua vaga está escrito que você tem que saber SQL e Spark. Você não vai meter lá o seu gap técnico SQL e Spark, né? Você não vai fazer isso. Então, coloca um gap técnico de alguma coisa que você já está fazendo, já está corrigindo, de uma coisa que você tem noção de que se você tivesse aquilo, você estaria melhor. Guarda isso que eu vou falar agora. Muita gente acha que quando a gente dá esse tipo de dica, é assim, as maturidades dos nossos ouvintes variam. Quando eu falo lá no Instagram, eu tenho uma variedade de pessoas que está me ouvindo muito maior do que nessa sala. Essa sala aqui, a gente tem pessoas de ainda mais alto nível. Isso que meus seguidores têm muito alto nível. Aqui a gente está falando da elite. A galera que parou domingo para prestar atenção numa aula de entrevista. Tá bom. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão me entender quando eu digo que quando você tem que ser estratégico para falar de algum defeito seu ou algum projeto que não deu certo, não é que você vai mentir, mas raciocina comigo. Você precisa ser estratégico na vaga. Então, assim, ó, o que não deu certo, que te faz. Tenta imaginar que o gestor está completando essa frase. Rafa, o que não deu certo que te impediria de trabalhar comigo? Que te faria não vencer esta competição para essa vaga? Qual é um defeito seu que te impediria de trabalhar comigo no meu time? Vocês entenderam? Ele não é uma prova de honestidade, tipo, ai, mas o meu grande defeito é que eu sou um fofoqueiro compulsivo. Entendeu? Não, ele não está querendo saber o seu defeito estrutural. Ele está querendo saber o que te tiraria do jogo. Então, mostra para ele que você está no jogo, cara. Mostra. Você não vai. Para de depor contra você. Imagina que o César Cielo fala assim: ai, toda vez que eu tô com dor de garganta, eu não vou treinar. Ué, esse é um ótimo exemplo. Imagina que alguém está entrevistando o César Cielo, né, para ele participar da Olimpíada. Imagina que seja assim o processo seletivo. Aí eles falam: ô César, conta aí um treino seu que deu errado. Ah, cara, um treino meu que deu errado é porque assim, eu tava com dor de garganta. E daí eu não fui treinar. Ué, não. E se ele acordar com dor de garganta no dia da final? No dia da medalha? Ele não vai nadar? Então isso tira ele do jogo, certo? E eu estou usando dor de garganta porque o Cielo já falou que ele treinava, fazia sol, chuva, dor de garganta ou não. Ele treinava todos os dias, do jeito que ele estivesse, porque ele fala exatamente isso. Eu não sabia como é que eu ia acordar no dia da competição final. Então, ele treinava todos os dias mesmo com dor de garganta. Então, não pode ser nada que te tire do jogo. Então, seja estratégico. Mostre um gap técnico e como que você já está resolvendo isso. Ficou claro? Isso aqui é a maior dúvida que todo mundo tem.
Por que você sairia da empresa que você está hoje, Sueli? Você não vai falar em momento nenhum, porque você não gosta. Ai, essa aqui é que eu não me dou com o meu gestor. Ai, sabe o que é? Que, putz, eles me prometeram uma promoção. E aí eles não me deram. E aí eu fiquei brava. Não, wrong, também você não vai falar isso. Ah, é porque eu não gosto ali da cultura da empresa. Ah, é cultura esquisita. Ah, só ficam falando de resultado, de foco no resultado. E as pessoas, onde é que estão as pessoas? Não, não é hora de reclamar. Aqui é importante assim, por que você sairia? Ah, porque, lembra, do estar, traz o estar. Qual situação? Ah, é porque nesse momento eu estou em transição de carreira. E quando eu olho para minha hoje, né, para minha situação, né, para minha transição de carreira e olho para dentro da minha empresa, eu não sei se a empresa hoje ela está nessa mesma maturidade de dados e se ela está num momento em que eu conseguiria me desenvolver nisso, né? E também ser útil para a empresa nesse momento. Então, acho que a gente tem que buscar na carreira da gente uma via de mão dupla, né? Eu tenho que ser útil para a empresa tem que ser útil para o meu crescimento de carreira. E assim, eu gosto demais da empresa onde eu estou, gosto da cultura, gosto das pessoas, gosto. Estou feliz ali, acho que se não fosse isso eu não sairia, mas eu entendo que me movimentar me traria mais conhecimento, me exporia a situações reais dos problemas que eu preciso enfrentar para eu me desenvolver cada vez mais tecnicamente e colocar, né, praticar e ser útil com a minha skill aqui, com a minha carreira de engenheiro de dados, por exemplo, tá bom? Então, pode trazer conexões que façam com que você, de novo, ó, afunilando, link. Qual é o link? Você vai acabar repetindo o que você falou lá em cima? Vai, não tem problema, mas você está cada vez mais afunilando a sua história. E por que que você quer vir? De novo, estratégico e verdadeiro, mas verdadeiro sem ser inocente. Então, você vai falar um pouco o quê? Eu quero vir, você não vai falar, ai, porque eu amo a cultura de vocês, eu estava olhando a página de vocês e acho tão bonito, sabe? Eu me conecto com o roxo, eu amo roxo. Eu também sigo a Cristina Junqueira lá no Instagram e estou apaixonada nela. Não vai falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai falar o quê? Por que você quer vir? Não, eu quero vir porque eu acho que o Nubank está num momento, tanto em questão de Brasil quanto mundo, no momento de uma transformação digital. O Nubank carrega em si uma grande bandeira de transformação digital, de aceleração de tecnologias, de algo que eu sei que é aqui que eu vou desenvolver minha carreira. Então, com toda a minha experiência, toda a minha bagagem, que eu acabei de falar ali, né? Então, você vai trazendo os links, eu tenho certeza que tanto eu vou ser muito útil para o Nubank, porque eu tenho uma carga técnica muito importante, que eu me desenvolvi bastante, e quanto o Nubank também vai ser muito útil para a minha carreira, porque ele me dá um cenário que me permite desenvolver aquilo que eu sei. Então, é ali, você vai fazer uma conexão da empresa que você quer com você. Tem uma outra forma também de você falar, que é uma coisa que eu fiz uma vez. Eu fiz uma das entrevistas testes que eu fiz, o processo seletivo, foi na Mercado Livre. O que eu fiz? Antes de ir para a entrevista com o gestor, então, lá teve case e tal, mas aí é um papo para outra conversa para eu explicar para vocês como passar em cases. Mas, assim, nesse dia, o que eu fiz? Eu entrei no site do Meli, fiz uma compra, entendi o processo de compra, entendi as comunicações, listei, putz, vocês me mandam SMS, WhatsApp ali, esqueci o nominho que fica ali, push, né? Notificação push, vocês me mandam o tempo inteiro notificação, e-mail e tal. E eu acho que a gente poderia melhorar a forma de comunicar. Eu acho que vocês têm uma forma de comunicar que podia ser refinada dessa forma. Com toda a minha carga em produtos e toda a minha carga aqui em planejamento, acho que a gente podia construir uma forma mais estratégica, mais afunilada para a gente atacar um canal de comunicação, um canal de vendas, como, por exemplo, o app. Acho que vocês
hoje, olhando aqui a experiência, deixa a desejar nesse momento, pode levar problema, não tem problema. Acho que a experiência de compra no Mercado Livre deixa a desejar nesse momento aqui, acho que a gente podia aprimorar isso. Vocês já pensaram nisso? Sabe? Vai trazendo esse tipo de conversa ali para o momento. Né? Então, por que você quer vir? Eu quero para colocar, em resumo, eu quero para colocar em prática e contribuir com a empresa aquilo que eu sou de melhor. E sei que a empresa é chão para mim, é terreno para mim, para eu fazer isso. Então, eu vou contribuir para a empresa e a empresa vai contribuir para a minha carreira. Ponto. E agora, o que ela ganharia te contratando? Problem solver. Você é um resolvedor de problema. Então, você tem que deixar isso claro. Você já contou isso em todas as etapas da pirâmide. E é nesse momento agora que você vai falar, vai arrematar e falar assim, eu sou uma pessoa que tem foco em resultado. Né? E eu amo problemas. Eu amo o problema para resolver. E eu sei que vocês estão no momento X, eu acho que é interessante a empresa abrir um pouco mais, né, para oportunidade para uma pessoa como eu, por exemplo, que eu olho e todas as coisas que eu faço aqui no meu dia a dia é com foco em resultado. Ou eu entendo que que eu tenho, ou que aumentar lucro, ou que reduzir custos e aumentar a eficiência aqui da empresa, ou o foco no cliente, ou tudo isso junto, né? Então, eu acho que como a gente tem um Brasil cada vez mais diverso, a gente precisa cada vez mais de pessoas diversas tocando aqui a área. Eu sou uma pessoa diversa por causa disso, por causa dessa minha experiência de vida, e o meu foco é total na resolução de problemas. Então, aí você vai trazendo os seus exemplos. Então, como eu disse ali no projeto que eu fiz, como eu disse no meu momento atual de carreira, como eu disse lá, né? Lá em cima, aí você volta lá nos itens da pirâmide, não traz nada novo, gente. Agora não é hora de inventar história que você não contou antes. Traz elementos de toda a história que você contou e vem para cá e fecha o raciocínio do recrutador. E aí você fala, como eu já te disse, ali, eu tenho foco em solução de problema, até em mim. Então, quando eu vejo que eu tenho algum gap, alguma deficiência, a primeira coisa que eu faço é eu estruturo um planejamento, eu vou atrás para reduzir esse gap. Então, eu sou um apaixonado por problemas, eu sou um resolvedor de problemas, e eu estou me aperfeiçoando tecnicamente cada vez mais para que eu consiga ser um grande resolvedor de problemas. Só que eu tenho zero apego ao tipo de ferramenta, ao tipo de lógica de programação, de linguagem de programação. Eu tenho zero apego. Meu apego é com problema. E o que eu vou usar para resolver aquilo, isso eu aprendo rápido. Ponto. Você encerra ali a conversa. E é óbvio que eu não trouxe aqui, mas um dos últimos itens mais comuns do final do funil, da última pergunta, é ele te perguntando assim: você tem alguma pergunta para fazer? E esse é o maior erro que todo mundo comete. Ah, não, não tenho não. E eu vou te dizer uma das coisas, anota no seu caderno, uma das coisas que o gestor mais presta atenção na entrevista é em como você se comunica. Porque a forma como você se comunica numa entrevista é como você vai se comunicar lá no dia a dia de trabalho. E ele também está olhando isso. Então, seja firme, fala bem, fala com segurança. Você não precisa ser um super orador, você não precisa ser o Cortella, mas você tem que falar bem, ter uma boa dicção, conversar bem com ele, fazer um teste um exercício de dicção antes da entrevista. Fale bem. E na última pergunta, você tem alguma pergunta para me fazer? Tanto para o RH quanto para o gestor, é importante você levar sim uma pergunta. Vamos imaginar que seja o gestor. Pode levar uma pergunta técnica. Você pode virar para ele e falar assim: você sabe que esses dias eu estava entrando no site de vocês, por exemplo, imagina que você está indo na Power of Data. Esses dias eu entrei no site de vocês e eu vi que vocês têm um ecossistema aí integrado de tecnologias e tal. E eu vi que vocês têm 5 patentes. Eu achei isso tão incrível. Como foi assim para você? Pode perguntar para o gestor. Como é que foi, assim, como que é trabalhar numa empresa onde que vocês têm software proprietário? Como é que vocês vendem isso no mercado?
Isso é um diferencial? Você acha que aqui dentro tem oportunidade, por exemplo, se algum dia eu quiser fazer desenvolver alguma coisa diferente, você acha que os donos da empresa abrem isso, assim, abrem essa possibilidade, abrem esse tipo de conversa? Pode fazer. É uma pergunta. Só que pergunte. Eles querem tirar um pouco de item de personalidade sua nesse momento. E falar, não, eu não tenho nenhuma pergunta, tá tudo bem, é fator eliminatório. Entenda isso, coloca 3 pontos de exclamação e não erra mais isso na entrevista. Bom? E a última fase, então assim, agora eu já entreguei para você a pirâmide de links. Você vai linkar tudo que você falou, tá repetindo história mesmo, normal. E aí, no final, você vai ter que amarrar toda a sua história. Então, é por isso a importância de você pegar uma folha de sulfite, rabiscar sua historinha e contar para você mesmo. Isso é fundamental. Eu acho que é uma mãozinha levantada, eu já vejo. Deixa eu só passar pela última tela, que é a parte de proposta. Então, em proposta, é no final de todo o processo, o RH e o gestor voltam para te fazer uma proposta salarial, que geralmente é composta por salário bruto mensal, os benefícios e, dependendo da empresa, tem participação de resultados, bônus, possibilidade de stock option, se for uma startup, dependendo da forma e do momento que está aquela startup. Para você conversar sobre proposta salarial, primeiro de tudo, você tem que tirar seu senso de, né? Então, assim, não ser arrogante, não ser o humilde tonto, né? Então, assim, tem gente que é humilde tonto, que se rebaixa. Tem gente que é arrogante, que se engrandece demais e não precisa. Você tem que ser estratégico, você tem que ter postura. Não tenha medo de falar de dinheiro. Ele está pagando pelo seu serviço. Você confia no seu taco? Então, ouve a proposta que eles vão te fazer. Fala assim, deixa eu pensar, deixa eu só fazer uma conta aqui interna minha, mas você já tem que ir para uma conversa com isso, essa conta feita, tá? Mas se você quiser pensar, você pode pedir para pensar e falar, eu posso te retornar no final da tarde ou daqui 1 hora? Não tem problema. Olha só, você vai fazer uma continha, você vai pegar seu salário líquido atual, lembrando que líquido é o dinheiro que efetivamente cai na sua conta, mais os benefícios, mais a PLR ou bônus líquido, faz essa continha, divide por 12, dá uma olhada quanto que você de fato põe de dinheiro no bolso, tá? E compara com o que eles estão te oferecendo. Lembrando que eles vão te oferecer um bruto, né? Você precisa fazer um desconto lá também. Dá uma comparada com o que você tem de proposta, com o que você cai de dinheiro hoje no seu bolso, e avalie essa situação. E pensa assim, pode ser que você vai no 0 a 0. Por quê? Porque imagina que eu, Tâmara, tenho uma empresa que você quer trabalhar muito. Vamos falar do Nubank. Imagina que você quer trabalhar no Nubank. Só que assim, para você, o Nubank é um negócio assim que fecha tanto uma conta, que faz tanto sentido para você estar lá, que você quer pôr o Nubank no seu currículo, você quer pôr. E aí imagina que você põe no bolso hoje R$ 6.500, somando tudo. E o Nubank te faz uma proposta de R$ 6.800. Líquido, tá? Não compara bruto com líquido. Para você, fecha a conta, porque você fala assim, eu tô indo meio que de lado, tá tendo um aumento de R$ 300, ou seja, não tá tendo aumento, mas para mim, fecha a conta, porque é o Nubank, assim, cara, vale a pena. Beleza, tudo bem, fecha a conta. Mas cuidado para você não ter downgrade, dependendo do, né? Porque se você confia em você, pode ser que às vezes você vai ter um downgrade. Esses dias tem uma moça que me contou que ela pediu um downgrade de salário no mercado. Ela se demitiu da empresa dela e foi em busca de uma empresa até que ela ganha menos, porque ela queria começar a trabalhar como cientista de dados. Mas isso fez sentido para ela, não é caso generalizado. Mas às vezes faça sentido para você, né? Se você, dependendo da sua condição, do seu background financeiro, às vezes você quer investir nessa transição sua de carreira e fala, não, beleza, eu vou aqui ter uma perda de 50%, ou seja, eu vou ter que colocar esse dinheiro aqui, se você tem poupança, investimento, não sei, mas para mim vale a pena. Então, assim, sempre vai com esse número. Você tem que ter esse número na cabeça o tempo inteiro, tá, gente? O tempo inteiro.
Nunca fique sem esse número na cabeça. Você precisa saber quanto você põe de dinheiro hoje no bolso. Porque aí numa conversa, às vezes vai surgir ali no meio da primeira conversa. Já me aconteceu. Já me perguntaram na primeira conversa lá com o RH. Ah, o que você tem hoje, somando benefícios, salário e tal? Quanto você tem de líquido? Aí eu falava, X. Ah, tá bom. Aí por quê? Porque aí o RH, às vezes, ele faz a primeira filtragem. Imagina que, às vezes, a vaga quer pagar. Vamos imaginar. Imagina que a vaga quer pagar 10 mil e o meu X é 15. Aí eles vão falar: não, né? Não tá fora. Tá, tipo, super fora. Eles não têm muito budget ali. Então, eles vão falar: então não faz sentido, tal. Mas, às vezes, você fala que o seu é 20 e o deles é 18. E eles não vão te contar que o deles é 18. Mas você fala 20, aí, às vezes, eles vão tentar fazer uma proposta de 18, ou, às vezes, eles vão aumentar lá e fala 20, tá bom? Então, aqui é muito para você fazer isso. E não ter medo de fazer isso, tá? Não ter medo. Então, assim, não negocie o seu próprio valor. Não seja humilde, tonto, não seja arrogante, então seja estratégico. Não tenha medo de negociar o seu valor se você acredita, né, que você consegue entregar aquilo. Então, assim, não negocie seu salário. Não receba menos se não fizer sentido para você. Beleza? Gente, esse era o conteúdo hoje, né? Eu acho que dá para destrinchar muito aqui. Eu já passei até 20 minutos do nosso tempo. Dá para a gente destrinchar vários itens, várias questões, mas o que eu queria que vocês guardassem no coração é as dinâmicas, os personagens que interagem com vocês, a metodologia STAR para toda contação de histórias e o funilzinho ali que é a pirâmide de links, para que você consiga estruturar o seu storytelling. Isso é o que eu quero que vocês guardem no coração. Comecem a treinar para entrevistas, se apliquem para o máximo de vagas possível, e aí vocês vão ter cada vez mais sucesso e vão perder o medo. Achar que, meu Deus, uma entrevista de emprego. Tenta aplicar para o máximo possível, para que quando você estiver aplicando para aquela vaga que você quer muito, você se saia melhor, tá bom? Eu vou tirar agora, eu vou ver vocês, porque eu quero, eu não sei, eu acho que tem mão levantada. Deixa eu ver. Tem duas mãos levantadas. Vamos lá. Tá liberado para você o microfone, Edgar? Acho que tá. Pode abrir, pode falar. Quem é primeiro? Deixa eu ver aqui. Nanã. Luiz Eduardo. Vamos lá, Luiz. Luiz, você consegue abrir o microfone? Oi, apertei o botão errado, me joguei Oh. para fora da call. Isso Então que vai, dá, mas... Edgar. Eu acho que o Luiz, eu não sei se o Luiz não está conseguindo também. Não está conseguindo Minha falar? primeira Pode falar pergunta. primeiro, então. Diga. Primeiro comentário, eu acho que tudo isso que você falou, muito legal. Ele é sempre, acho que, um problema, porque a gente esquece que o processo do outro lado, né? Que eles também estão procurando alguém, que eles também têm necessidades. O livro que eu sugiro para leitura, que vai nessa linha de direção, é antigo, chama Que Cor é o Teu Paraquedas, que ele inverte a pirâmide, ele fala, olha, não se esqueça que a maior parte dos empregos nem aparece em divulgação, nem vai para o RH. Muitas vezes é interno, as pessoas estão procurando alguém com perfil e não sabem que dentro da organização eles têm esse perfil já numa área, em outra área. Né? Perfeito. Ah, quando você falou do último passo, de não fazer a pergunta, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Às vezes, às vezes eu opto por não fazer a pergunta porque eu tenho medo de colocar a pessoa numa posição desconfortável. Então, eu queria Uhum. saber de você, como você tem muita experiência, se você já teve alguém que fez alguma pergunta que você fala assim, putz, não faça essa pergunta. Pode fazer qualquer outra pergunta, mas não essa daí, tá? Essa é a minha primeira, eu vou deixar daí para os outros perguntarem. Se ninguém perguntar, eu volto com outras perguntas. Tá bom. Perfeito. Edgar, você sabe que é muito legal você falar isso, porque assim,
Já me deixaram em saia justa, assim, porque às vezes as pessoas na entrevista, elas, por isso que eu falo sempre do equilíbrio, né? O autoconhecimento é muito importante, porque as pessoas não podem oscilar nem entre um lado, né, de ser o joia demais, e nem ser, só porque eu estou deixando ali né, um ambiente mais agradável e menos formal, e nem ser arrogante demais. Já me deixaram muito em saia justa, porque, assim, por exemplo, me perguntaram, assim, conta, tipo, a pessoa meio que ela estava quase me entrevistando, sabe? Ficou um negócio esquisito, assim. Ela falou assim, ai, me conta a sua trajetória profissional. Tipo, no fim da reunião, faltava 10 minutinhos ali, 5 minutinhos. Ai, conta para mim sua trajetória profissional. Aí eu fiquei, aí eu falei assim, eu falei, tá, mas tem algum aspecto da minha carreira que você quer saber? Não, assim, conta para mim, assim, como que foi. Assim, sabe, um negócio meio... Beleza, isso é nonsense total, né? Total, beleza. Outro momento que já me perguntaram era se eu tinha algum tipo de problema pessoal com alguém na área. Também, nonsense, total. Agora, uma coisa ruim é perguntar para. Assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que essas perguntas são nonsense, mas o que eu pego de conceito todas as vezes que me deixaram desconfortável foi quando a pergunta parece uma afronta, entendeu? É o tom da pergunta. É a hora que você, como gestor, você fala assim: o que está acontecendo aqui, né? É como se, ao invés de você só bater um papo, né, e falar assim, por exemplo, tipo, imagina, né? Igual o exemplo que eu dei. Eu falei para a menina lá no Mercado Livre, eu falei para ela, você sabe que eu acho que ali no aplicativo, tem um momento no aplicativo que vocês deixam a gente um pouco confuso. Então, eu acho que a gente podia melhorar um pouco a experiência. O que você acha? Vocês têm uma área de UX, assim, tem. Tipo, eu não tinha nada a ver com a vaga que eu estava me aplicando. Mas eu bati um papo com ela, eu não afrontei ela, né? Então, eu acho que, ao invés de teor de pergunta, eu acho que o mais importante é o tom da pergunta. É não arguir, é como se você estivesse arguindo a outra pessoa, né? Por quê? Porque os papéis precisam ser mantidos ali naquela sala. Quem argue quem é o gestor. E o segundo é tentar fazer com que a pergunta mostre um pouco da sua visão estratégica. Então, imagina assim, imagina como o que ele está querendo com aquela pergunta, de verdade, o que o gestor quer? Ver como é que você se comporta numa reunião. Entendi. Entendeu? Então, imagina que naquele momento de uma reunião ali executiva, você levanta a mão. Você já viu nas suas experiências profissionais a hora que alguém levanta a mão e todo mundo fala, ai meu Deus, que medo. Sabe? Tem sempre alguém que você morre de medo que levanta a mão, que você fala assim, ai, lá vem. Entendeu? É isso que ele quer ver. Então, ele quer ver um pouco de situação. Então, por exemplo, esse menininho aí que me deixou contra a parede, assim, foi muito esquisito. Ele meio que, não, é que eu quero que você me conte um pouco da sua experiência, aí você me conta assim, aí meio que ele voltou, meio que a entrevista era comigo. Eu já não gostei, porque eu falei, imagina como é que ele vai agir no dia a dia comigo, entendeu? Vai ficar meio um negócio esquisito. Então, eu acho que é um pouco isso, tá? Mas pergunte, é muito importante, pergunte. Tenta tirar de tudo o que você... Por isso que a gente fala muito de fazer o exercício antes, né? De estudar a empresa. Porque às vezes você pega um elemento, você faz uma navegação ali, se for uma empresa tipo Mercado Livre, Amazon, sei lá, você faz uma navegação, você já tem 5.000 perguntas para fazer. Né? Então, eu acho que isso é o que eu daria de sugestão. O Daniel está falando, parece até meme, mas é verdade, assim, acontece demais, demais. E também porque quando as pessoas, o fato de eu estar exposta no Instagram, faz também com que as pessoas se sintam muito à vontade comigo, né? Então, assim, elas acham, assim, que elas estão, tipo, em casa, são velhos amigos. Também eu tento como candidata, eu tento manter um nível de respeito ali pela outra pessoa. Esse outro ponto que o Daniel Veríssimo colocou, né? Porque eu devo aceitar esta vaga, né? Então, assim, isso é assim, eu também não concordo,
né? Então, assim, isso, Edgar, é uma das coisas que eu também, eu recomendaria ninguém fazer isso no final de uma entrevista. Tipo, por que que eu deveria? Não, eu não sou a pessoa que deveria te responder isso, né? Se nós já estamos numa fase de entrevista, se você não vai me mostrar que você é muito mais inteligente me perguntando, por que que você acha que eu devia estar com você? Não, isso também não é legal. Então, toda pergunta com esse tom um pouco mais, às vezes é por causa de imaturidade, mas afrontoso, de arguição, que mostra um despreparo, eu tiraria. E aí eu perguntaria coisas bacanas, assim, pertinentes, que mostrariam aquilo que, de fato, você admira naquela empresa ou que você, às vezes, até acha um problema. Eu acho que essa do problema, eu acho fantástico, sabe? Você trazer assim, tipo, nossa, eu estava navegando, achei super legal, eu acho o posicionamento de vocês, putz, eu vi uma, imagina que é um Nubank, eu vi um posicionamento ali da Cristina Junqueira, que ela fala assim, assado, eu acho super legal a forma como ela se posiciona. Se eu tivesse numa entrevista com ela, o que, que eu não poderia fazer? Sabe, algo do tipo? Mas sempre alguma coisa que você vai usar aquela informação para isso, e o outro está analisando o tempo inteiro como que essa pessoa se comporta no dia a dia. Tá bom? Perfeito, obrigado. Imagina, eu tô vendo aqui, a Sueli, ela perguntou assim, ela falou, como que eu trago um gap técnico, sendo que eu não trabalho na área ainda? Esse daqui, isso, a gente tá assim, acho que essa live de hoje, ela não é efetivamente específica para quem está em transição de carreira, mas adaptando para o momento em transição de carreira, quando a pessoa já chegou no nível de te entrevistar, você já contou ali na primeira etapa, ela já sabe que você está em transição de carreira. Você deixa declarado, né? Então, quando ela vai falar, me conte um pouco sobre você, você vai falar, bom, no momento hoje eu gerencio, eu sou proprietária e administro um estabelecimento, né? Então, aí você vai contar do seu estabelecimento no ramo de alimentação, você vai trazer tudo o que é importante que você tem hoje no ramo de alimentício, no ramo de empreendedora, em tudo que você tem, você vai trazer as dores e as delícias que são linkadas com a vaga, que vão ser úteis para a vaga, né? Em comportamento. Agora, técnico, aí se a pessoa te perguntar o técnico, é porque ela tá meio leléu, porque assim, ela sabe que não é. Agora, se ela sabe que você não vai ter gap técnico. Agora, vocês, quem é Pod Academy, por exemplo, e está participando dos hackathons, lá dentro dos hackathons vocês vão entender os gaps técnicos de vocês. E vocês podem falar, olha, lá dentro, né, eu estou aqui me desenvolvendo, eu já tenho, eu sou boa nisso, nisso, nisso. Meu gap técnico é X, que não é, né, fundamental aqui para uma carreira de engenheiro de dados, por exemplo, mas que é uma coisa que eu preciso me aprimorar e eu estou fazendo lá dentro da própria escola, eu estou aqui me desenvolvendo, tocando projetos aqui com dados públicos, para eu tentar desenvolver esse gap que eu tenho aqui, tá bom? Então, assim, sempre focado em coisas que vocês conseguem resolver em curto prazo, nunca em longo prazo e nunca comportamental. Fala, Rafa. Oi, Tá, tudo bem? Tudo Queria perguntar para a senhora com relação a como não se colocar em uma sabotagem no meio da entrevista, porque às vezes a gente pode ser tão sucinto, tão sincero, que isso pode acabar derrubando a nossa oportunidade ali. Só de você falar assim, me conta um pouco da tua história. Só que daí você vai contar justamente a parte que você fica bem, só que também você vai contar a parte ruim, vai virar uma sessão de terapia e não vai virar o processo seletivo. Exato. Por isso que eu falei o quê, né? Então, assim, tenta, a hora que você for ensaiar na entrevista, você vai tentar ser interessante, né? Então, assim, pensa assim, se coloca sempre no lugar do outro. Por que que você ouviria alguém que fica falando, fica chorando as pitangas, ou alguém que só se deu bem? Só que no primeiro momento, a primeira interação ali, você tem que falar que a mais legal é você dar um panorama geral sobre você. Você não precisa se elogiar e não precisa se depreciar. Porque pensa assim, quando eu falo, eu tenho 15 anos,
no mercado corporativo financeiro, passei por diversas áreas, participei da construção de uma startup de tecnologia e agora eu sou CEO de uma startup de educação em tecnologia. Você vê, eu não me depreciei, eu não me elogiei, eu dei um super panorama que você já conseguiu ter uma visão um pouco da minha experiência. Só que, óbvio que eu tive altos e baixos, erros e acertos, é óbvio, mas não é nesse momento que eu vou contar. É na medida que o funil vai evoluindo, você deixa a pessoa perguntar. E eu vou falar uma coisa para você, assim, ó, nunca, sabe? Isso que você falou é tão importante, essa sua pergunta. O antigo VP da Coca-Cola do Chile, uma vez ele falou um negócio fantástico. Ele está na Ambev agora. Ele falou um negócio fantástico. Ele falou assim: o brasileiro, ele é falador. Ele não consegue lidar com silêncio. Não consegue. Então, o brasileiro, depois o Edgar vai me falar como é que é no Canadá, mas assim, gente, o brasileiro, ele fica preenchendo as lacunas de silêncio. Então, imagina, Rafa, eu viro para você, você me fez essa pergunta. É porque agora eu estou dando uma aula, mas imagina assim, ó, você vira para mim e fala assim, tá, quantos anos de mundo corporativo você teve? Eu falo, Rafa, eu tive 15. Acabou, ó, 15. Aí, o brasileiro, ele é efusivo, né? Aí ele, não, e aí, Rafa, assim, e aí o que aconteceu? No meio desse tempo, não foi essa a pergunta que o Rafael fez. Quantos anos de carreira corporativa você teve no mundo financeiro? 15 anos. Ah, não, é que antes eu estava no mestrado. 15 anos, ponto, silêncio. E a gente não sabe lidar com silêncio. Então, aprenda isso. Toda entrevista a pessoa te perguntou, responde o que foi perguntado. E fica em silêncio. É desconfortável? É, mas é mais confortável do que você ficar emendando e aí você fica falando besteira. Porque a gente faz isso é do ser humano. A gente faz isso. E aí a gente começa a ficar, meu Deus do céu, como é que eu vou preencher esse silêncio? Aí a pessoa fica assim, te olhando, né? Tipo, com aquela cara assim, que você fala, meu Deus, eu não tô, é um poker face total. Porque assim, se é uma coisa que o gestor sabe fazer, é poker face. E aí você não sabe se o cara tá gostando de você, não tá? Silêncio. E não fica chorando as pitangas lá. Seja estratégico. Já faz o exercício do funil e já pensa antes assim, o que eu não vou abordar? E não aborde, tá? Não aborde. Ninguém precisa saber todos os seus dramas, tá? Isso é muito importante você ter isso em mente. Respondi? Respondido. A única coisa que também eu queria perguntar para a senhora, que o último webinar que eu participei foi o webinar com o Dalmer, e eu queria perguntar porque a senhora falou exatamente da mesma coisa que eu falei com ele. Como que a gente sabe diferenciar, dentro de uma entrevista ou até mesmo dentro da área de trabalho, ego, ignorância e arrogância? Perfeito. Olha, a ignorância, ela é um pouco assim, que como que é a ignorância? A ignorância do latim ig, né, IGN, que é ignorância, que é conhecimento. Então, assim, é a falta de conhecimento. Eu não sei, simplesmente, né? Então, assim, errou porque não sabe. É nítido. Então, imagina que eu estou conversando com você e falei para você assim, não, Rafa, porque aí a gente usa, a gente vai usar aqui Spark para ciência de dados. Imagina que eu fale uma frase dessa. Eu estou sendo ignorante. Eu não tenho conhecimento de ferramentas e fins e finalidades, tá? Beleza. Agora, imagina que eu falo isso. Eu falo assim, não, porque assim, né, na minha trajetória como cientista de dados, eu tenho plena dominância em Spark. Ignorância com ego. Porque eu falei errado e ainda eu trouxe um pouco de, né, como, assim, nossa, como eu sou incrível, né? E o outro, e a arrogância, né? E a arrogância é assim, ó, não tem profissional como eu. Assim, não tem. Naquilo que eu faço, só eu faço. Então, é muito importante quando a gente entra numa reunião, né? Então, assim, quando a gente entra numa entrevista, às vezes eu falo muito, o Bruno fala muito no LinkedIn, no Instagram, sobre, gente,
Tira aquela veste do derrotado, se imponha, conheça mais sobre você, coloque-se muito bem numa reunião, numa fala, tal. As pessoas, no geral, que têm um pouco mais de imaturidade, confundem isso com vou chegar mostrando que eu sou a última bolacha do pacote. E o ego é quando você não está sentado no papel do aprendiz. Então, imagina que você vira e fala assim, então, mas Spark, ciência de dados? Aí, se eu tenho o ego inflamado, eu falo, é. Ou eu posso virar e falar assim, por que você está me perguntando isso, Rafa? Não, porque o Spark, não sei o quê. Aí eu, verdade. Nossa, Rafa, eu acho que eu errei, eu estava errada. Entendeu? Então, assim, existe uma forma que as pessoas, elas não sabem, assim, elas oscilam muito. Eu brinco que as pessoas são bipolares e elas oscilam entre a autocomiseração e a vitimização e a megalomania. Elas não sabem ficar no meio termo, né? E o meio termo é, eu conheço, eu tenho uma... Então, assim, você vai falar numa entrevista, você vai lá de boa, você vai falar o quê? Eu, com a minha trajetória, né? Então, assim, com os meus estudos e a minha trajetória profissional, eu ganhei uma bagagem, né? Muito interessante que eu consegui pegar, por exemplo. Então, eu estou estudando na Pod Academy, então a gente já fez 3, 4 projetos com dados públicos. E isso, para mim, foi essencial, porque eu comecei a ver uma evolução. Do início do primeiro projeto para o último, eu fui matando um monte de gaps que eu tinha técnico. E agora eu já consigo fazer um pipeline de dados inteiro sem erros. E agora eu consigo construir um modelo de estatístico do zero. E consigo até medir e avaliar esse modelo e até implantar. Essa fala minha não tem ego, não tem ignorância e não tem arrogância. Essa fala minha tem firmeza de conhecimento. Entendeu? Então, você vê que eu mostrei o quê? Que não é porque a Tâmara é fantástica, é porque a Tâmara buscou conhecimento e pessoas e ferramentas e projetos que me ajudaram a ter o meu conhecimento técnico. Então, é muito legal você perguntar isso, porque assim, a gente realmente confunde. Uma coisa que eu mais chamo, é muito interessante, porque eu chamo muita atenção das pessoas para de se diminuir, né? Para de se cobrar demais excessivamente. E o outro lado, às vezes eu ouço assim alguém falando, o fulano de tal falou que te segue e que faz entrevista e que faz coisa com você aí, que você fala, só que eu já ouvi isso, tá, Rafa? Aí aparece assim, tanto do céu. A galera aqui, tem uma galerinha aqui que chegou aqui fazendo entrevista, isso lá no Itaú ainda. Uma galera que falou que fez entrevista que te seguia. Aí a pessoa falou assim, galera arrogante. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por quê? Porque eu falo muito assim, gente, para de ser, como é que a gente fala? Para de ser tupiniquim, né? Para de ficar com visão de galinha, olha mais para cima. Mas também a gente precisa saber o seguinte: todas as vezes que a gente sabe alguma coisa, lembra do Sócrates, né? Que fala, porque eu sei que nada. É Sócrates, né? Sócrates, eu acho. Que eu sei que nada sei. O que acontece? Quanto mais você sabe, mais você conhece aquele universo, e mais você sabe o que você não sabe. Então, o conhecimento te coloca a par daquilo que você precisa desenvolver. Tá? Então, é muito, muito, muito importante. O ego, ele tira você, ele inibe você de aprender. A arrogância te tira do jogo, porque ninguém gosta de andar com ninguém arrogante. E a ignorância, ela é um estado. Você pode sair. É Platão? Pera, a gente precisa saber, porque a aula gravada, ela precisa ser. Ela precisa ter informação. É Sócrates. É Sócrates. Ela precisa ter informação certa aqui dentro da aula. Então, assim, a gente precisa ter consciência da nossa ignorância para a gente evoluir. Então, imagina que alguém vira e fala assim, né? Ô, Rafa, você não sabe fazer um modelo estatístico. Não sei mesmo, mas estou me desenvolvendo. Né? Então, assim, você vê que é tudo uma forma como você se porta, você se coloca. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, filosofando um pouco,
Quanto mais a gente apanha na vida, mais humilde a gente fica. Mas tem gente que fica mais arrogante, porque fala, eu venci tanta coisa na vida, não é? Mas assim, mas eu acho que a vida, o apanhar e o vencer deveriam aproximar a gente mais da humanidade do que colocar a gente na divindade. Porque significa que sofrer, apanhar e errar coloca a gente mais na condição de humano. Então, assim, se eu fiz isso aqui e eu venci, eu só quero passar para você o quê? Que é um pouco da entrevista, né? Então, assim, nunca ir para uma entrevista com um teor filosófico, mas por detrás, levar muito na entrevista esse seu lado humano, de que eu não sou imbatível, mas eu sou muito bom para a sua vaga. Porque o meu foco é esse, é resolver seu problema. Tá bom? Dani, me conta aí. Qual a sua dúvida? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A pergunta que eu tenho envolve também a entrevista, mas envolve também o dia a dia, sabe? Profissionalmente. A pergunta é assim, como ter noção? Né? Como você ter noção entre flutuar entre a informalidade e se tornar uma pessoa agradável e como manter o respeito, sabe? Para você, uma pessoa muito informal acaba atraindo o desrespeito. E uma pessoa muito formal acaba sendo um pouco, sabe? Você não tem os benefícios que tem ser uma pessoa política na empresa, ser uma pessoa agradável, entendeu? Eu tenho a dificuldade entre flutuar entre esses dois universos, sabe? Sim, é muito... desculpa, pode falar, perdão. Não, acho que ficou claro. Eu tenho essa dificuldade, entendeu? Você sabe que essa dificuldade sua é uma aula que eu estou querendo aqui. Eu até convidei uma pessoa assim, a executiva que eu admiro demais, ela foi minha gestora, e ela é muito especialista nisso, que é para a gente ter uma aula de comunicação executiva, sabe? Justamente assim, porque existe mesmo, e eu acho que isso aqui é pano para uma outra aula mesmo, que é o quê, Dani? É como que você diferencia e faz leituras de cenário, né? Então, por exemplo, assim, na Pod Academy. Lá na Pod Academy, eu acho que todos vocês, todos, eu acho que salvo assim, muita exceção e não me vem nenhum nome na cabeça nesse momento. Todos vocês têm uma cultura, acho que a gente conseguiu ter uma turma aqui e colocar uma cultura muito bacana, onde todo mundo consegue ser educado, extrair o melhor dos professores, ter a melhor das interações, ser leve, fazer brincadeiras e não ser desrespeitoso. Então, a Pod Academy, para mim, é um ambiente onde todo mundo consegue fazer isso muito bem. É impressionante, tá? Só que ali, algumas pessoas tendem, ainda bem, não para falta de educação, mas tendem para um lado que a gente ainda precisa melhorar bastante, que é da extrema formalidade. A extrema formalidade no dia a dia te prejudica, porque muitas pessoas têm um background de educação muito rígido, e ela acha que a educação em excesso é benéfica, mas não é. Porque, às vezes, a educação em excesso é transformada no ambiente corporativo em formalidade, e a formalidade te afasta de conseguir alguma coisa. Então, imagina que eu viro, né? Então, assim, a tendência hoje, por exemplo, qual é a hierarquia que existe de liderança dentro da Pod Academy? Ela é horizontal. Eu converso com vocês, sendo CEO da empresa. Eu converso com os professores conversam com você, todo mundo ali é horizontal. Mas ninguém falta com respeito, você percebe? Então, existe um respeito, uma cordialidade e uma educação. Agora, a formalidade, que é o excesso da educação, ela afasta. Imagina que todas as vezes que o Roberto viesse conversar, imagina assim, imagina o Roberto gosta muito de
Ficar antenado nas coisas do mercado, nos movimentos, nos congressos, nos eventos, e ele leva lá. Imagina que o Roberto fosse extremamente formal, e todas as vezes que o Roberto fosse trazer um link de algum evento, de alguma novidade que está rolando no mercado, ele viesse assim, prezada Tâmara, gostaria de dividir com você um link no nananana. Gente, isso trava o processo. Imagina que todas as vezes eu tivesse que responder um e-mail do Roberto aprovando que ele divulgasse alguma coisa no grupo. Ele pode simplesmente ir lá. Já tem outras pessoas que falam para mim, falam, Tan, achei um negócio aqui, o que você acha eu colocar lá no grupo? Putz, eu falo, legal, pode pôr. Então, assim, você vê, existe uma horizontalidade sem perda de respeito, mas que não trava. A formalidade demais, ela pode te distanciar da liderança, por exemplo, né? Então você fala, meu Deus, eu não vou nem conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa está num nível que eu não tenho. Errado. Isso é errado. Agora, existe leitura de cenário. Imagina que você está num momento em que você está numa exposição máxima. Putz, eu estou numa exposição máxima, não é dia a dia, eu estou numa reunião com o meu superintendente, o meu diretor. Existe um jeito de se falar, né? Que é uma comunicação executiva. Você não entra em detalhes, você conversa diferente com aquele cara. Você lê, entende que aquele cara, pensa assim, eu gosto muito de usar um negócio que ninguém para pensar. Um superintendente numa empresa, um diretor, é uma pessoa que ele ganha um bônus milionário. Se ele ganha um bônus milionário, ele é rico. Se ele é rico, ele acessa o mercado de luxo. Ele só compra carro de luxo, a mulher dele só compra em loja de luxo, ele só é atendido por pessoas de luxo, certo? Que vendem artigos de luxo. Como que essas pessoas se comunicam? Você acha que o mercado de luxo tem os mesmos atendentes do mercado do varejo? Se você entrar na Zara, você vai ser atendido igual na Chanel? Não. Na Chanel, você vai ter um atendimento de exclusividade. Na Zara, não. Né? Então, aqui é igual. Quando você vai falar com o diretor, não é que você vai ser formal a ponto de nem olhar para a cara do cara, não. Você vai atendê-lo, mas com uma formalidade, mostrando que eu sei que eu vou ser sucinto. Isso eu estou falando nos grandes bancos, nas grandes empresas. Geralmente nas startups é mais horizontal e não precisa ter isso, tá, gente? Aí é o quê? É igual é na Pod Academy. É ter liberdade, com respeito, com leitura de cenário e tentando extrair o melhor daquela pessoa. Agora, num grande banco, numa grande empresa, é vertical, não tem jeito. Então, você precisa se comunicar com aquela pessoa de uma forma mais sucinta, mas também não travada. Então, às vezes, as pessoas aqui, elas confundem o formalismo e o excesso de educação com um ser travado demais. E aí confunde a liberdade e fazer uma interação errada. Imagina, eu chego para o Bruno e fico todos os dias, imagina que eu sou aluno da Pod Academy, e todos os dias eu mando para o Bruno um erro de código. Ô, Bruno, eu tenho uma log de erro aqui que deu assim, não, pontos negativos. Eu tenho que saber que o Bruno é um professor de ciência de dados, mas ele também é diretor, mas ele também é diretor numa empresa, ele também é dono de uma empresa. Eu não quero me expor bem com ele, então eu tenho que escolher o que eu vou falar com ele. Não é formalidade, não é politicagem, mas é uma forma estratégica de você se referir a um cara que tem um poder, tem uma caneta de aprovar você numa entrevista ou não, de aprovar você numa empresa ou não, né? Então, assim, qual caneta aquela pessoa segura? Quando você para pensar nisso, qual é a caneta que aquela pessoa sustenta? Se é uma caneta de grande tomada de decisão, eu não preciso ser formal e distante, mas eu preciso ter uma leitura, eu tenho que ter uma comunicação polida, clara, e eu tenho que tentar interagir com aquela pessoa fazendo o maior número de chutes a gol possível.
Não sei se eu fui clara, mas eu acho que assim, por isso que eu estou falando assim, eu tenho tanta coisa para se falar sobre comunicação, e eu acho que as pessoas erram muito aí, né? Então, assim, cuidado. Numa entrevista, vamos voltar para a entrevista. Não fala, eu falo muito, né? Meu, cara, mano, não fale isso. Eu falo muito isso aqui para vocês na aula, para tornar a aula um tom mais fluido. Mas se eu for fazer uma entrevista, se eu for fazer uma reunião aqui na Pod Academy, eu vou tentar ser cada vez mais polida na minha fala. Então, não leve gírias, não leve xingamentos dentro de uma entrevista só porque o cara é meio seu brother. Então, tenta sempre equilibrar um pouco essas coisas e tenta lembrar qual é a caneta que aquela pessoa segura, sustenta na mão. Oi, Edgar. Oi, eu ia comentar que você veste uma máscara, né, nessa hora. Você precisa a empatia e conectividade. Você precisa imitar não, né? Você precisa entrar na mesma sintonia que a pessoa que está do outro lado da mesa. E isso nós seres humanos, na verdade, fazemos. Tem um filme como é que é? Um filme antigo chamado Zelig, que era do Woody Allen, em preto e branco, que ele se transforma no interlocutor. É tão divertido. Ele está conversando com um rabino, um rabino, e aí de repente ele começa a virar um judeu. Ele conversa com uma pessoa afrodescendente, ele começa a mudar a cor da pele dele. Então, um pouco isso, né? A gente numa entrevista que não é uma conversa de amizade, é uma conversa que você está tentando ter uma troca de conhecimentos, você tem que se modular na mesma faixa de frequência que o outro. Lógico, você espera que o outro também te dê a recíproca. E às vezes é isso que trava. Você percebe que não há um bending, né? Não tem uma flexibilidade. Eu vou aproveitar um momento que eu estou com o microfone aberto para falar. Aqui na América do Norte, tem uma distinção muito grande entre quem tem a cultura anglo-saxã, quem fala inglês, e o quebecois, que fala o francês. Eu sinto que os quebecois, por serem latinos, eles são muito mais abertos, muito mais amigáveis. Mas eles são franceses. O francês tem a hierarquia. Tá? Quem já fez negócio com o pessoal da França sabe que se eles forem aristocratas, você tem que saber usar a língua na forma aristocrática. Tem a hierarquia e tem que ser respeitada. Legal. Que legal isso. Olha a nuance da cultura, né? Então, imagina, se você vai se aplicar para uma vaga aí, se você não... Imagina uma pessoa vai se aplicar para o Canadá. Tava tendo muito moda isso, né? Tem muita vaga no Canadá, muita vaga no Canadá. Se você não estudar um pouco das nuances da pessoa, e isso que o Edgar está falando, né? Então, imagina, se conectar com o outro mesmo. Eu estou me aplicando para uma vaga, vi que você é daí, como é que eu faço? Como são essas pessoas? Então, eu acho que esse exemplo é muito feliz, porque se você entra numa cultura que não é do outro, né? Então, assim, por exemplo, esse exemplo do Thiago, que é o antigo VP da Coca-Cola, ele estava se aplicando para uma entrevista na Suíça. Então, ele falou, gente, eu tentei emendar os hiatos de silêncio com mais fala, mas isso é muito brasileiro. E, às vezes, você tem que tentar dosar. Isso que o Edgar falou é muito interessante. Então, assim, eu vou tentar dosar. Eu vou sentir um pouco como é o outro na entrevista, mas eu tenho que manter minha guarda um pouco alta. Mas não ser muito formal. Porque, às vezes, até o formal, ele tem medo até de perguntar para o recrutador como é que está o processo seletivo. Você precisa perguntar, né? Fulano, como é que está o processo? Assim, a gente se falou, temos 4 dias, assim, você tem alguma previsão de data? E aí a pessoa que é extremamente formal, ela não consegue nem se movimentar. Ela acha que ela está incomodando. Eu tenho uma sensação de que a pessoa extremamente formal, ela tem um pouco disso. Ela acha que ela está incomodando, né? Ela acha que ela vai incomodar o outro. Mas eu acho que com educação, elegância, dá para você ser menos formal e continuar sendo educado e elegante, tá? Então, levem um pouco isso para vocês.
tenta fazer isso um pouco, esse exercício que o Edgar falou do Woody Allen, também tem um livro também de um rabino que eu li, que chama Trocando os Sapatos, que é um pouco isso, né? Como é que você coloca um pouco o sapato do outro? Tem até um filme que aquele cara lá, aquele cara engraçado, eu acho ele engraçado, sei lá, tem um comediante aí, que ele fez, também chama Trocando os Sapatos, que ele fala justamente isso, né? De você sentar um pouco no papel do outro e entender como é que o outro tá, né? Quais são as expectativas e tudo mais. Mas é imbatível você fazer uma leitura de cenário. É imbatível, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Eu vou trazer uma outra aula para vocês, então, de comunicação estratégica e executiva, que eu acho que isso vai ajudar bastante aqui no andamento de vocês, tá bom? Pessoal, já passamos 1 hora do nosso horário, mas eu fico super feliz com o engajamento de vocês e com a presença sempre e com essa sede de conhecimento que vocês têm. Eu agradeço muito, desejo um ótimo domingo para todo mundo e a gente se vê domingo que vem, no webinar do domingo que vem. Eu vou trazer aqui a Tatiana, Head de Analytics, lá na Power of Data, e ela vai falar um pouco, nós vamos fazer um bate-bola, eu e ela, sobre gestão de equipes de dados e analytics. Vai ser super legal, imperdível. Tragam vocês mesmos e seus amigos. Obrigada mais uma vez. Ótimo domingo para todo mundo.